Vamos fazer a conta comigo aqui? Paysandu, Cuiabá, Ferroviária, Coritiba, Avaí, Operário, São Paulo. Falei pelo menos 7 jogos. E que jogos são esses? Jogos que o Atlético tomou gol. Remo, 8. Jogos que o Atlético tomou gol pelo lado esquerdo. No último jogo, depois da gente conseguir um gol no momento final, a gente vai lá e consegue tomar um gol novamente por aquela zona que parece ser uma zona tão sensível pro time do Atlético. Logo depois a gente vê o choro do Odair Hellmann e toda aquela narrativa ganhando um pouquinho mais de força, né? Ai, Thiago, mas que narrativa você tá falando? Ai, a culpa não é do Odair. O time, ele é muito ruim. E a partir do momento que você tem pelo menos 8 jogos com o time tomando gol da mesma zona, quando você tem pelo menos 8 jogos que o time ele sofre da mesma maneira, eu acho que a gente não pode abdicar a responsabilidade do técnico. Óbvio que foram gols diferentes, mas partindo da esquerda para uma faixa central. O Atlético, ele tem, isso que é o mais curioso, né? O Atlético, ele tem na sua lateral esquerda talvez o seu melhor jogador, ou um dos melhores, com certeza, que é a situação do Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel, com certeza, um lateral muito acima da média. O Lucas Esquivel, com certeza, um lateral de um nível muito alto. E a gente consegue transformar aquela zona que era para ser uma zona de soluções. E quando o Odair chega e consegue pontuar regularmente, o Atlético faz um gol pela esquerda contra o Operário, o Atlético faz o gol da vitória pela esquerda contra o Remo, o Atlético faz gol contra o Avaí fora de casa pela esquerda. Mas deixou de ser a zona das soluções e se transforma a zona do choro, a zona das derrotas, a zona das entregadas, a zona das lamentações. É por isso que eu paro, penso, reflito da real responsabilidade do Odair. Será que não já estava na hora do Odair entender que aquela zona ela vem sendo extremamente prejudicial para os resultados do Atlético? Se você tem um lateral como Esquivel, que em algum momento tá avançado, se você tem um lateral como Esquivel, que tem uma aptidão ofensiva maior que a defensiva, você tem 1000 maneiras de proteger mais aquela zona. Você tem 1000 formas de fazer com que aquela zona ela seja uma zona que não comprometa e uma zona muito mais produtiva. Para imaginar a gente podendo ter a aproximação do Esquivel, do Luiz Fernando, do Bruno Zapelli, o Julimar voltando pode jogar por ali, o Isaac voltando pode jogar por ali. É a zona do campo onde o Atlético mais consegue aproximar talento, é a zona do campo onde o Atlético mais consegue encontrar soluções ou tem jogadores mais capazes de. E o Atlético transforma aquela zona numa zona extremamente nociva. Por isso que eu não posso chegar aqui e falar que o trabalho do Odair ele é irreparável. Por isso que eu não posso chegar aqui e falar que a culpa é só da zaga. Quando você tem um problema se repetindo, quando você tem um padrão se repetindo, cara, a culpa, pô, também é do técnico. A culpa é do lado esquerdo? A culpa é do lado esquerdo, porque a gente tá falando de Fernando, a gente tá falando de Arthur Dias, a gente tá falando de Esquivel, a gente tá falando de Isaac, a gente tá falando de vários jogadores que já comprometeram naquele espaço. Dudu, Mendonça, sabe? E a impressão que dá é que essa zona ela só consegue ser minimamente segura da gente não tomar gol por ali é quando o Patrick tá ali, gente. Ah, mas o Patrick não tem velocidade pra ser ela. Bota o Patrick de lateral, então. Se você pegar os jogos que o Atlético sofreu menos pelo aquele lado, foi com o Patrick pela esquerda, fazendo aquele papel de ala. Eu também não gosto dele fazendo, não acho que ele tem aptidão. Mas as outras alternativas por ali, cara, é pior. Nesse momento, é contenção de danos. O Patrick, ele apresentava uma capacidade competitiva, protegia mais o espaço. Bota o Patrick de lateral, bota o Esquivel de meia. Você, pô, consegue resolver um problema do seu defensivo, que é o problema que vem mais comprometendo seus resultados, e você ainda ganha uma presença ofensiva maior do Esquivel. Porque, assim, até quando a gente teve um zagueiro por ali, as coisas não deram certo. Que foi o caso do Arthur Dias, contra o América. Sabe? Ah, bota Léo e Arthur, cara, protege aquele espaço. Faz com que aquele espaço seja, cara, neutralizado.
Se a gente for pensar, se a gente conseguisse contra o Volta Redonda, Volta Redonda também, contra a Ferroviária, contra a Paysandu, contra, pô, sei lá, jogos que comprometeram contra Cuiabá, a nossa briga no campeonato era outra. E tudo causado pelo mesmo espaço, tudo causado pela mesma zona. Que o Atlético não consegue proteger, que o Atlético não consegue defender, que o Atlético se vulnerabiliza. Que o Atlético se vulnerabiliza. Não tem outro termo melhor para definir o que acontece no lado esquerdo do Atlético. Ponto. 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 Então, assim, eu espero que o Odair encontre soluções ofensivas. Eu não tô satisfeito de ver o Odair botando bola o time do Atlético botando bola na área quase que de forma irresponsável, porque não encontra outras soluções para tabelar, para criar jogadas, não tem mecanismos, não tem movimentações. Eu acho que esse também é um ponto de crítica considerável que a gente tem que ter aqui sobre o trabalho do Odair. Mas para mim, a grande questão é fazer o Atlético ser um time seguro. Acho que tem um espaço muito grande na entrada da área. Acho que os volantes têm um problema muito grande, mas esse lado esquerdo, cara, quando você começa a perceber o quanto o Atlético sofre por aí, você fica maluco, pô. Você fica maluco. E você começa a entender que o choro do Odair também é de uma responsabilidade da ineficiência do trabalho dele de fazer as coisas acontecerem. Se você me perguntar, eu faria isso. Ah, mas o Patrick não é da posição. Foda-se, pô. Bota o Patrick por ali, bota o Esquivel como meia. Eu acho que você transforma uma zona numa zona um pouquinho mais equilibrada. Acho que se o Odair falar algo certo é que o Atlético realmente não é um time equilibrado. Se o Odair falar algo certo é que realmente o Atlético ele é um time extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável nesse sentido. Então você precisa encontrar encaixes. E quando a gente fala de compensação, é isso, a característica de um suprindo a característica de outro para que esse equilíbrio aconteça. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o Patrick protegeu melhor aquela zona do que qualquer outro jogador. Eu vejo que o Esquivel, ele me dá uma presença ofensiva muito acima da média. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar encaixar esses dois jogadores. Nem que bote o Fernando Esquivel. Porque eu não posso abrir mão do Esquivel como essa peça ofensiva de organização, de capacidade de encontrar soluções, de capacidade de dar ritmo ao jogo. O Atlético não pode abrir mão do Esquivel. Então o Atlético ele precisa ter quase que um protetor do Esquivel. Sabe? Bota o Esquivel como ala. Dá liberdade, toda a liberdade do mundo ao Esquivel pra chegar mais à frente, pra produzir, pra criar cenários. Sabe? Mas também protege ele. Bota um cara nas costas dele o tempo inteiro. Esquivel avançou, tem cobertura. Esquivel avançou, tem cobertura. E que a cobertura ela seja sólida o suficiente. A gente pensa nos nossos concorrentes. Como os nossos concorrentes têm laterais com características mais defensivas. É um ponto de reflexão que eu acho legal a gente ter. E os nossos concorrentes não, né? Mas os times da parte de cima da tabela. Enfim. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis, viu?